No próximo capítulo da novela Coração Acelerado, Irene atenta aos detalhes, ela passa a observar Sinara com lupa. Nervosa demais, defensiva além do normal. Para Irene, isso não é acaso. É segredo mal guardado, desses que explodem quando menos se espera. Em outra frente, na pensão de Zeca, Tino chama Thalita para uma conversa reservada e solta o aviso como quem joga gasolina no chão. Agrado está hospedada ali. Thalita entende na hora. Aquilo não vai ficar em sigilo nem por uma noite. A presença dela tem potencial de virar manchete informal, dessas que corroem reputações em silêncio. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, João Raul é direto com Nayane. Sem rodeios, sem falsa esperança. Ele afirma que não existe caminho de volta e que insistir seria mentir para si mesmo. Nayane tenta manter a pose, mas o baque é visível. O orgulho segura, o coração entrega. Logo depois, Luan entra em cena e faz o contraponto. Em conversa franca, diz a João Raul que fugir de Agrado agora seria um erro clássico. Medo disfarçado de prudência. Um amor raro não bate duas vezes na mesma porta. As palavras ficam martelando. É nesse clima que Agrado procura Eduarda. Vulnerável, cansada de ser sempre julgada, ela confessa o amor por João Raul e o medo de virar alvo de uma guerra que não é sua. Eduarda escuta, pondera e aconselha cautela. Amor existe, mas o terreno é minado. Sinara, por sua vez, garante lealdade total a Zilá. O discurso é firme, o sorriso não. Quem observa com atenção percebe, ali tem tensão demais para ser verdade. E então, sem plateia, sem aviso, João Raul encara Agrado. Não ensaia, não foge, se declara. Assume o amor e aceita as consequências. O jogo muda, e agora não tem mais como voltar atrás. João Raul se revolta após descobrir segredo que o pai escondeu a vida toda. Como teve coragem de fazer isso comigo? Cantor descobre que está preso a Ronei pelo resto da vida. A vida de João Raul sofrerá um abalo devastador. O cantor, que vinha alimentando silenciosamente o plano de romper de vez com Ronei e retomar o controle da própria carreira, verá esse sonho ruir de maneira brutal. A bomba cairá pelas mãos de Luan, que surgirá visivelmente tenso, segurando o celular como se carregasse uma sentença. Sem rodeios, Luan soltará a notícia que mudará tudo. O advogado ligou. As notícias não são nada boas. A gente revirou o contrato inteiro, procurou brechas, cláusulas abusivas, qualquer falha. Não tem saída. Além de não existir margem nenhuma para você gravar um álbum independente, esperar o contrato acabar também não é opção. O tom sério deixará João Raul em alerta imediato. Confuso, o cantor tentará entender. Como assim não é opção? Todo contrato tem prazo. Luan respirará fundo antes de responder, como quem sabe que vai destruir alguém por dentro. Quanto tempo falta para terminar o contrato? Perguntará João Raul, ainda acreditando que existe uma luz no fim do túnel. A resposta virá como um soco. Sua vida inteira. O silêncio que se seguirá será pesado. Luan continuará, sem conseguir encarar o amigo. Existe um termo aditivo, um documento que não constava nos arquivos principais. A gente nem sabia que isso existia. O contrato com o Ronei é vitalício. A palavra ecoará na cabeça de João Raul como um grito sem som. Vitalício. Para sempre. Preso. O cantor perderá o chão sentindo o ar faltar. Agrado, que estará por perto, perceberá a mudança no semblante dele e se aproximará assustada. O que foi? O que aconteceu? Perguntará, tentando entender aquele olhar vazio. João Raul demorará a responder. Quando falar, a voz sairá embargada. Eu nunca vou me livrar do Ronei. Agrado ficará em choque. Mas, como você assinou uma coisa dessas? Será Luan quem responderá, jogando a verdade sem anestesia. Foi o Walmir. Seu pai assinou por você. Você ainda era menor de idade. A reação de João Raul será imediata. Como é que é? Gritará, tomado por indignação. Contrato vitalício com menor de idade? Isso não pode ser legal. Não pode. Luan tentará explicar que, juridicamente,
O documento foi blindado por brechas legais da época, com aval de advogados poderosos e cláusulas construídas justamente para impedir qualquer contestação futura. A ficha cairá de vez. João Raul entenderá que não foi apenas enganado por Ronei, foi entregue. A dor se misturará à revolta. Sem conseguir ficar parado, ele sairá transtornado, decidido a tirar satisfação com quem mais deveria tê-lo protegido. O confronto com o Almir será explosivo. Assim que entrar na casa do pai, João Raul não perderá tempo. Como o senhor teve coragem de fazer um trem desse comigo? Disparará, com a voz falhando entre a raiva e a mágoa. E nunca me falou nada, nunca. Eu não podia decidir nada, pai. Eu era só uma criança. Você tinha que me proteger. O Almir ficará sem reação por alguns segundos, acuado. Tentará se justificar, lembrando de todas as dificuldades que enfrentou no passado, das portas fechadas, da fome, da humilhação. Dirá que tudo o que fez foi pensando no futuro do filho. Eu trabalhei feito um condenado para você chegar onde chegou. Achei que estava fazendo certo. Que pai não quer segurança para o filho? João Raul não aceitará. Segurança ou prisão, rebaterá com lágrimas nos olhos. O Almir insistirá que Ronei foi quem estendeu a mão quando ninguém acreditava no talento do garoto, que bancou gravações, shows e estrutura. Até hoje eu acho que ele é o melhor para você, afirmará, sem perceber que cada palavra só afunda ainda mais a relação. A revolta de João Raul atingirá o limite. Mas a vida era minha, gritará. Minha! E você me viu esse tempo todo tentando me livrar desse contrato, sofrendo, sendo controlado, manipulado, e nunca abriu a boca. Se fosse tão certo assim, não tinha escondido de mim. A decepção será maior do que a raiva. Isso eu não perdoo, decretará, deixando claro que uma ferida profunda acaba de se abrir. Enquanto isso, Ronei, mesmo à distância, seguirá exercendo seu controle silencioso. Bastidores se movimentam, advogados são acionados, telefonemas suspeitos começam a surgir. Agrado tentará ser o apoio emocional de João Raul, mas perceberá que o cantor está à beira de um colapso, dividido entre a carreira, o passado e a sensação de ter sido traído por quem mais confiava. Novas revelações prometem complicar ainda mais esse jogo de poder, colocando João Raul contra o próprio sangue. Enquanto Ronei observa tudo, certo de que ainda segura as rédeas do destino do cantor. João Raul deixará a casa do pai como quem sai de um velório. O silêncio no caminho será quebrado apenas pela respiração pesada e pelo turbilhão de pensamentos que não dão trégua. Dentro do carro, ele socará o volante, sentindo a mistura de raiva, frustração e traição corroer tudo de que construiu até ali. Pela primeira vez, a sensação será de derrota absoluta. Agrado insistirá em acompanhá-lo, preocupada com o estado emocional do cantor. Ela tentará acalmá-lo dizendo que ninguém merece carregar esse peso sozinho. João Raul ouvirá, mas não responderá de imediato. A cabeça estará focada em uma única coisa. Ronei sempre soube, sempre esteve no controle. Cada decisão, cada contrato, cada escolha artística nunca foi dele de verdade. Mais tarde, Luan voltará a procurar o amigo com informações ainda mais inquietantes. O advogado confirmará que qualquer tentativa de anulação do contrato pode provocar retaliações severas, incluindo multas milionárias, bloqueio de bens e até o veto definitivo da imagem de João Raul no mercado. O sistema foi montado para não deixar saída, um labirinto jurídico sem portas. João Raul perceberá que não se trata apenas de carreira, mas de identidade. Tudo o que ele acreditava ser fruto de talento e esforço próprio estará manchado pela sensação de manipulação. Em um momento de desabafo, ele admitirá que se sente roubado da própria história. Eles decidiram quem eu ia ser antes mesmo de eu entender o que estava acontecendo, dirá com a voz embargada. Enquanto isso, o Almir ficará sozinho, consumido pela culpa, mas também pelo orgulho ferido. Ele se convencerá de que fez o melhor possível, mesmo vendo o filho se afastar. A relação entre os dois entrará em um ponto de ruptura irreversível. Do outro lado, Ronei surgirá confiante, certo de que a revelação apenas fortalece seu domínio. Ele deixará claro, em mensagens indiretas, que João Raul não tem para onde correr.
O cerco se fecha e o cantor entende que a próxima decisão pode definir não só o futuro da carreira, mas o tipo de homem que ele será daqui para frente. E assim, com alianças quebradas, verdades expostas e um contrato que se transforma em prisão, João Raul se verá diante do maior dilema da sua vida, pronto para um embate que promete mudar tudo. Temendo as consequências da imagem, Nayane vai perder completamente o controle ao descobrir que foi enganada por Eduarda durante todo esse tempo. A queda da farsa começará no exato momento em que Esteban retorna das Maldivas decidido a salvar a imagem da Patricinha, mas acaba detonando tudo. O personal stylist chegará cheio de informações, provas e um plano calculado, deixando Eduarda encurralada sem saída. Em tom de deboche misturado com indignação, ele não poupará palavras ao confrontá-la. Amada, como você foi se entregar nas mãos dessa impostora? Você está sendo trollada nas redes, jogou fora nosso trabalho de anos. Disparará, jogando o celular na frente de Nayane com prints, vídeos e comentários que comprovam a mentira. A reação de Nayane será explosiva. A aspirante a influencer ficará transtornada ao perceber que foi usada, manipulada e ridicularizada publicamente. Fora de si, ela avançará pela sala da mansão como um furacão, abrindo portas, puxando gavetas e jogando no chão tudo o que pertence a Eduarda. Roupas, sapatos, acessórios e maquiagens se espalharão pelo chão, enquanto Nayane grita, tomada pela fúria. "Eu vou acabar com você!" berrará, fazendo eco pelos corredores da casa. O clima ficará tão pesado que até os funcionários desaparecerão, temendo se envolver. Desesperada, Eduarda tentará argumentar. Com a voz trêmula, ela lembrará do desfile improvisado, das peças que viralizaram e da repercussão positiva que teve quando Nayane apareceu usando o camisão criado por ela. Poxa, calma, aquele desfile, aquilo estourou de verdade. Você sabe que deu certo, dirá, tentando se agarrar a qualquer migalha de reconhecimento. Mas nada disso surtirá efeito. Para Nayane, a humilhação pública falará mais alto do que qualquer resultado. Sem ouvir explicações, Nayane avançará ainda mais. Ela acusará Eduarda de ter sido plantada dentro da mansão como parte de um plano maior. "Não interessa, você vai aprender a não mexer mais com Nayane Amaral", soltará com ódio nos olhos. Em seguida, irá além e jogará agrado no centro da confusão. "A bandida da minha prima que te enfiou aqui, vocês estavam juntas desde o começo", acusará, certa de que tudo não passou de uma armação para derrubá-la. Pressionada, encurralada e sem ter mais como sustentar a mentira, Eduarda finalmente cederá. Em lágrimas, ela confessará toda a verdade, revelando uma história marcada por dificuldades e desespero. "Não, eu vim porque precisava. Precisava de emprego, precisava de um lugar para morar. Eu não tinha para onde ir", dirá com a voz embargada. Tentando preservar ao menos um pouco de dignidade, ela afirmará que nunca teve a intenção de machucar ninguém. "Eu entendo um pouco de moda, eu gosto disso. Pelo menos disso eu gosto", completará, deixando claro que tudo começou como uma tentativa de sobrevivência. A confissão, no entanto, não amolecerá o coração de Nayane. Pelo contrário, a jovem se sentirá ainda mais ofendida por ter sido enganada dentro da própria casa. Sem hesitar, ela decretará o fim da permanência de Eduarda na mansão. "Você vai embora daqui agora! Agora!" gritará, apontando para a porta. Em tom cruel, ainda imporá condições humilhantes. "Vai sair com a roupa que entrou e mais nada, entendeu? Nada!" Como se não bastasse, Nayane encontrará os itens luxuosos que Eduarda comprou para a bagunça e os arrancará de suas mãos. "Isso aqui fica", dirá, recolhendo tudo. Em um surto de desprezo, ela ainda ameaçará envolvendo o cachorro da casa. "E se aquele vira-lata tiver encostado na Chanelzinha", dirá, deixando no ar que qualquer coisa poderá acontecer. Arrasada, Eduarda seguirá até o banheiro da mansão sob o olhar vigilante de Nayane. Lá, ela trocará de roupa lentamente, vestindo exatamente o mesmo look simples que usava no dia em que chegou à residência, cheia de expectativas. O contraste entre o início e o fim da sua passagem pela mansão
ficará evidente. Sem direito a despedidas, ela colocará algumas poucas peças em uma sacola plástica, símbolo da humilhação que estará vivendo. De volta à sala, Nayane não perderá a chance de dar o golpe final. Pode ir. Nunca mais aparece na minha frente, disparará com desprezo. Em seguida, completará de forma ainda mais cruel. E agradece porque eu te deixei inteira. Sem forças para responder, Eduarda sairá da mansão derrotada, sem rumo e sem saber para onde ir, enquanto os portões se fecham atrás dela, selando um dos momentos mais duros de sua trajetória. As consequências dessa expulsão prometem reverberar com força, afetando alianças, reacendendo conflitos familiares e colocando Eduarda em um caminho imprevisível, enquanto Nayane acreditará ter vencido mais uma batalha, sem imaginar o que ainda está por vir. O impacto da expulsão de Eduarda começará a se espalhar como um rastro de pólvora. Do lado de fora da mansão, ainda atordoada, ela caminhará sem destino pelas ruas, carregando a sacola plástica como o único vestígio do que viveu ali dentro. A noite cairá rápido, e o contraste entre o luxo que perdeu e a realidade dura que a espera ficará cada vez mais cruel. Sozinha, Eduarda entenderá que não se trata apenas de perder um teto, mas de ter a própria identidade arrancada à força. Enquanto isso, dentro da mansão Amaral, Nayane tentará sustentar uma pose de vitória. Ela mandará recolher os objetos espalhados pelo chão e exigirá que tudo volte ao normal, mas o clima será de tensão absoluta. Funcionários cochicharão pelos corredores, certos de que aquela confusão ainda terá consequências. A influencer, porém, fará questão de deixar claro que não aceita ser enganada. Em tom frio, afirmará que ninguém brinca com seu nome e sai ileso. Esteban, por sua vez, observará tudo com um misto de culpa e estratégia. Apesar de ter sido o responsável por desmascarar Eduarda, ele perceberá que a situação saiu completamente do controle. Ainda assim, decidirá se manter ao lado de Nayane, reforçando a narrativa de que ela foi vítima de uma grande armação. Nos bastidores, ele já começará a pensar em como transformar o escândalo em reposicionamento de imagem, usando a queda de Eduarda como um alerta público. Longe dali, Agrado sentirá que algo está errado antes mesmo de saber dos detalhes. Um comentário atravessado, uma ligação ignorada e o silêncio repentino de Eduarda despertarão sua desconfiança. Ao descobrir que a jovem foi colocada na rua sem nada, a prima ficará dividida entre a culpa e a revolta, consciente de que a guerra com Nayane está longe de terminar. Já Eduarda, fragilizada, acabará aceitando a ajuda de quem menos espera, abrindo espaço para novas alianças e reviravoltas inesperadas. A experiência traumática marcará uma virada definitiva em sua trajetória, transformando humilhação em combustível para reagir. O silêncio de Eduarda começará a incomodar mais do que qualquer escândalo. Longe da mansão, ela passará a observar tudo à distância, digerindo cada humilhação sofrida e cada palavra que ouviu. O sentimento de derrota dará lugar, aos poucos, a uma frieza perigosa. Pela primeira vez, Eduarda não chorará. Ela pensará. Pensará em tudo o que perdeu, em tudo o que foi arrancado e, principalmente, em quem lucrou com sua queda. Nayane, por outro lado, começará a sentir o peso das próprias atitudes. A imagem de mulher forte e implacável seguirá intacta nas redes, mas dentro de casa, a tranquilidade não voltará. A mansão ficará grande demais, silenciosa demais. Pequenos detalhes, uma roupa fora do lugar, um comentário atravessado de um funcionário, um olhar torto, passarão a irritá-la profundamente. A sensação de ter sido exposta, mesmo expulsando a farsante, não desaparecerá. Esteban seguirá operando nos bastidores, tentando controlar danos e narrativas, mas perceberá que nem tudo pode ser editado ou maquiado. O público começará a questionar excessos e a história da impostora expulsa sem nada ganhará versões que fogem do controle. Isso acenderá um alerta. O caso ainda não está encerrado. Agrado, cada vez mais inquieta, entenderá que a expulsão de Eduarda não foi apenas um ajuste de contas, mas o estopim de algo maior. A rivalidade entre as primas ganhará novos contornos, mais sombrios e pessoais.
O passado que Nayane insiste em enterrar começará a bater a porta com força. Eduarda viverá uma virada inesperada em Coração Acelerado. Nos próximos capítulos, a jovem decidirá virar a página de vez e acabará se encantando por um novo homem de um jeito totalmente espontâneo e até meio cômico. Ainda machucada pelo fim traumático do relacionamento anterior, ela jurará para si mesma que não quer saber de envolvimento tão cedo. Mas o destino, como sempre, terá outros planos. Tudo começará de forma absolutamente despretensiosa, em um momento cotidiano que ganhará contornos de cena clássica de novela. Bagunça, o cãozinho de Eduarda, aprontará mais uma das suas e escapará do quarto da pensão, disparando pelo corredor como se estivesse em uma missão secreta. Desesperada, Eduarda sairá atrás dele sem pensar duas vezes, de chinelo, cabelo preso de qualquer jeito e o coração acelerado. Tanto pela correria quanto pelo susto de perder o animal. É nesse exato instante que Leandro surgirá no caminho. O rapaz, recém-chegado à pensão, estará passando pelo corredor quando verá o cachorro correndo em sua direção. Com reflexo rápido, ele se abaixará e conseguirá segurar Bagunça antes que o cãozinho fuja escada abaixo. Eduarda, que vem logo atrás, quase trombará nele, freando em cima da hora. O choque visual será imediato. Ela ficará visivelmente sem reação ao encarar Leandro pela primeira vez. O porte físico, o jeito tranquilo, o olhar firme, tudo chamará a atenção dela em segundos. Tentando disfarçar o impacto, Eduarda soltará a frase atravessada, misturando nervosismo e interesse. Nossa, que bração! Quer dizer, que abração que você deu nele, segurou forte. Obrigada, viu? Leandro rirá, sem perceber o efeito que causou. Com naturalidade, devolverá o cachorro e comentará sobre Bagunça, puxando o assunto de forma casual. Pelo visto, meu vizinho gosta de fugir. Vocês também moram aqui na pensão, não é isso? Eduarda responderá, meio atropelada, tentando parecer normal, mas já completamente envolvida pela presença dele. Ela até estranhará nunca tê-lo visto antes e comentará isso, deixando escapar que, se tivesse cruzado com ele antes, com certeza lembraria. A conversa será curta, simples, sem grandes promessas. Leandro se despedirá educadamente e seguirá seu caminho, deixando Eduarda parada no corredor por alguns segundos, segurando Bagunça no colo e processando o que acabou de acontecer. Assim que ele desaparecer, a ficha cairá de vez. Passada! Meu pai, quem é esse cowboy? Dirá ela para si mesma, completamente boba, com um sorriso que não conseguirá controlar. A partir daí, Eduarda não conseguirá mais tirar Leandro da cabeça. Nos dias seguintes, ela ficará lembrando cada detalhe do encontro, cada palavra dita, cada gesto. Conversará com Bagunça, como se o cachorro fosse seu confidente, tentando entender por que aquele desconhecido mexeu tanto com ela. Mas por que esse sorriso lindo não sai da minha cabeça? Será que é por causa dessa lua? Só pode... comentará, rindo sozinha da própria empolgação. Como se o destino estivesse brincando com ela, os encontros entre os dois passarão a se repetir na pensão. Primeiro de longe, trocando olhares rápidos. Depois, cruzando no corredor, na escada, na área comum. Eduarda começará a se arrumar mais, a escolher melhor a roupa até para ir buscar água, fingindo que não liga, mas claramente na expectativa de esbarrar com ele de novo. O auge da distração acontecerá quando Eduarda der de cara com Leandro na cozinha da pensão, logo cedo. O rapaz estará sem camisa, tentando lidar com o calor insuportável do lugar. Ao vê-la entrar, ele se desculpará na hora, visivelmente sem malícia. Me desculpe, Eduarda, né? Não quis te assustar. Se eu soubesse que ia encontrar alguém, descia pelo menos de camisa. Um calor aqui. Eduarda travará por alguns segundos, completamente sem saber onde enfiar os olhos. Tentará agir com naturalidade, mas o nervosismo entregará tudo. Oh, tá quente demais essa pensão, responderá, abanando o rosto e fingindo que o desconforto é só por causa da temperatura. Por dentro, porém, o coração dela estará batendo acelerado e a atração ficará impossível de esconder. Mesmo assim, Leandro continuará agindo de forma educada, quase distante.
Ele conversará normalmente, sem flerte explícito, sem segundas intenções aparentes. Isso deixará Eduarda ainda mais confusa. Ao mesmo tempo em que se sente atraída, ela perceberá que o interesse não é correspondido da mesma forma. O clima para ela será intenso. Para ele, apenas cordial. Nos bastidores da trama, o roteiro deixará claro que, pelo menos por enquanto, não há clima da parte de Leandro. Eduarda ficará presa nesse jogo silencioso, vivendo uma paixão unilateral, cheia de expectativas, olhares e pensamentos não ditos. O contraste entre o entusiasmo dela e a postura neutra dele promete render situações curiosas, diálogos cheios de subtexto e momentos de pura frustração misturada com esperança. Abalada pelo passado, empolgada pelo presente e insegura quanto ao futuro, Eduarda entrará em uma fase de conflito interno. Ela se perguntará se vale a pena insistir, se está apenas projetando carências, ou se aquele encanto repentino é um sinal de que algo maior está por vir. Enquanto isso, Leandro seguirá sendo um mistério, observando tudo de longe, sem imaginar o turbilhão que provocou com um simples gesto no corredor da pensão. Esse desencontro de sentimentos promete ganhar novos contornos, com encontros cada vez mais frequentes, silêncios carregados de significado e Eduarda cada vez mais envolvida, mesmo sem garantia nenhuma de retorno. A situação começará a mexer ainda mais com Eduarda nos dias seguintes. Ela tentará fingir que está tudo sob controle, mas a verdade é que o encanto por Leandro só aumentará. Qualquer barulho no corredor fará seu coração disparar. Qualquer voz masculina na pensão a fará imaginar que é ele. E, quando perceber que está criando expectativas demais, a jovem tentará se repreender, lembrando do golpe que levou do ex-namorado e jurando para si mesma que não cairá em outra cilada emocional. Mesmo assim, o destino insistirá em cruzar os caminhos dos dois. Eduarda passará a reparar em pequenos detalhes de Leandro. O jeito simples de falar, a educação excessiva, o cuidado ao tratar os outros moradores da pensão. Ele se mostrará sempre solícito, ajudando aqui e ali, mas mantendo uma distância emocional clara, quase como se tivesse erguido uma barreira invisível. Isso deixará Eduarda ainda mais intrigada. Em uma dessas ocasiões, ela tentará puxar assunto de forma mais direta, perguntando de onde ele veio, o que faz da vida e por que escolheu morar ali. Leandro responderá com frases curtas, educadas, sem se aprofundar. Ele desviará de perguntas pessoais, mudará de assunto e encerrará a conversa com gentileza, deixando Eduarda com a sensação de que existe algo mal resolvido em seu passado. A jovem começará a desconfiar que Leandro não está emocionalmente disponível. Em conversas consigo mesma, ela admitirá que talvez esteja insistindo em algo que não vai acontecer. Ainda assim, o simples fato de estar encantada novamente despertará nela uma sensação esquecida. A de se sentir viva, desejante e capaz de se interessar por alguém depois de tanta decepção. Enquanto isso, Leandro observará Eduarda de longe, sempre atento, mas contido. Em alguns momentos ficará claro que ele percebe o interesse dela, mas opta por não alimentar nada. O olhar dele, às vezes mais demorado, criará dúvidas. Outras vezes, a frieza dele parecerá definitiva. Esse vai e vem silencioso deixará Eduarda em conflito, sem saber se recua de vez ou se continua deixando o coração falar mais alto. Nos próximos capítulos, Eduarda viverá esse dilema intenso entre razão e emoção. O encanto por Leandro não desaparecerá tão cedo, mas o medo de se machucar novamente crescerá na mesma proporção. A convivência na pensão seguirá carregada de tensão, não declarada, encontros interrompidos, frases pela metade e sentimentos guardados. Sem repetir os erros do passado, Eduarda tentará se proteger, mesmo sabendo que já está envolvida demais. E Leandro, ainda envolto em mistério, continuará sendo a presença que mexe com tudo, mesmo sem dar nenhuma garantia de que esse sentimento, um dia, possa ser correspondido.